A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso Devocional Sempre Pentecostal. Que alegria poder ter você aqui neste sábado para juntos nós lermos a palavra do nosso Deus. E hoje, sendo sábado, nós estaremos lendo o livro do profeta Isaías. E nós estaremos terminando este capítulo 5. Sábado passado estivemos lendo os primeiros 7 versículos. E desta feita, nós estaremos dando continuidade até o final do capítulo e hoje nós estaremos falando sobre os 7 ais de Deus para Israel. Portanto, se você tem a sua Bíblia, possa abri-la para que nós possamos juntos lermos a palavra do nosso Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Segundo ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. Harpas e alaúdes e tamboris e pífaros e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles polgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se passearão como em pastios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Terceiro, ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade e pelo pecado como se fosse com cordas de carros. E dizem, apresse-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. 4. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. 5. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. 6. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. 7. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a mão contra ele e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como monturo no meio das ruas. Com tudo isto, não tomou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações de longe, e lhe assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre elas cansado, ou seja, entre as nações inimigas, nem claudicante, ninguém tosquenejará, nem dormirá, não se lhe
desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrantará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pederneira e as rodas de seus carros em redemoinho. O seu rugido será como o do leão. Rugirão como filhos de leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles, naquele dia, como um bramido do mar, e se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Meus queridos, nós já vimos no sábado passado o início deste capítulo, quando Deus reclamava com o seu povo sobre as injustiças que eles faziam para com o seu próprio povo. E nós vamos ver que dentro deste restante deste capítulo, quando nós vimos 7 ais, ou seja, 7 lamentos que Deus faz sobre o povo de Israel. Nós poderíamos ver a cada um deles, entretanto, nós queremos nos deter no versículo 20, no 4º ai, que para mim é o mais importante e aquele que tem a ver com aquilo que nós estamos passando no dia de hoje, como Igreja de Jesus, aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor. Nós vamos lembrar que Deus, ele fala para Isaías muito tempo antes do Israel ir ao cativeiro. Na época de Isaías, nós vamos ver que a nação que se levantou contra Israel foi a nação, o Império da Assíria. E nós vamos ver que no ano 722, este país, este império, levou cativo as 10 tribos de Israel, ou seja, o reinado no norte, o reinado de Israel, o levou para o cativeiro. E nós vamos ver que partes do país, partes de Israel, ficou deserto. Por quê? Porque todo aquele reino do norte, exceto as pessoas mais pobres, como eles costumavam fazer, foram levadas ao cativeiro da Síria. Grandes foram os intentos da Assíria para entrar em Israel, ou seja, na parte sul do país, em Judá, no reino do sul. E nós vamos ver que, nesta época, mais ou menos no ano 701, quando eles tratam de fazer isso, havia sobre o trono de Judá um rei que foi temente a Deus, e foi o rei Ezequias. Por causa da posição de Ezequias em temer ao Senhor e em estar ali buscando a face do Senhor, Deus não deixou, não permitiu que Judá fosse levado ao cativeiro pela Assíria. E, resumindo todos esses ais que nós lemos, eu gostaria de me deter no versículo 20, eu gostaria de ler mais uma vez, para que ficasse bem claro às nossas mentes, que diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Aleluia. Meus queridos, quando nós vamos ver os dias que nós vivemos, e se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, se nós não estivermos atentos àquilo que a palavra de Deus diz, não o que o homem diz, não o que as religiões dizem, não o que pregadores possam dizer, mas aquilo que a palavra do Senhor, ela fala, ela prega, ela nos diz. E nós vamos ver que se nós não estivermos atentos a isso, facilmente as pessoas, até mesmo que se dizem crentes, porque nós entendemos que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para enganar. E Deus diz que ele veio até para enganar aos escolhidos. Ele vem para enganar não somente o povo de Israel, que era a nação escolhida de Deus, mas como igreja, como crentes, o diabo não está satisfeito de deixar-nos, não é, viver a verdade, estarmos firmes na verdade. Ele vai tentar misturar, ele vai tentar separar, ele vai tentar confundir, porque esta é a obra que Satanás ele faz. Entretanto, nós vamos ver,
Se nós não estivermos firmados na palavra de Deus e firmados e sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que é aquele que habita neste templo do Espírito Santo, né? No nosso coração, que habita em nós, é aquele que veio para guiar a igreja, guiar o crente em toda a verdade. E se nós não olharmos para ela, e se nós não estivermos com os nossos olhos, né, penetrados, fitos nela, seguindo, obedecendo, amando, honrando, submetendo-nos a ela, nós poderemos, nestes dias maus, poderemos ser enganados por aquilo que Satanás, ele faz. Por quê? O que é que ele diz? Ai daqueles que chamam o quê? O mal, bem, e bem, mal. Meus queridos, hoje nós vamos ver uma intensidade de pessoas que querem dizer, que querem mostrar, que querem comprovar que o mal que existe no mundo não é mal, é bem. É questão de como você vê, é questão de sua ótica, é questão daquilo que você acha ou não. Uns que dizem que as trevas são luz, ou que a luz é trevas, ou que amargo é doce, doce é amargo. Meus queridos, quando nós vamos ver essas três palavras, né? Essas três diferenças, mal, bem, escuridão, ou trevas e luz, amargo, doce. O que nós vemos nisso? Essas palavras, elas são opostas umas a outras. Elas não têm a mesma natureza. O amargo não tem a mesma natureza do doce. A luz não tem a mesma natureza das trevas. O bem não tem a mesma natureza do mal. Nós vamos ver que são opostos em natureza, são opostos em sua essência, são opostos nos seus resultados. Aqueles que praticam o mal não têm o resultado daqueles que praticam o bem. Aqueles que estão nas trevas não têm os resultados, não têm a bênção daqueles que andam na luz. Então, elas são opostas em seus resultados, são opostas àqueles que a praticam. As pessoas que praticam o mal, as trevas, não são as mesmas pessoas que praticam bem. Elas são diferentes em tudo. Por quê? Porque essas coisas, o mal, o bem, as trevas, ou a luz, o amargo, ou o doce, elas se opõem. Da mesma maneira que Deus e o diabo, que as trevas e a luz, elas se opõem. Aleluia. Por isso nós vamos entender que tudo isso que acontece, tudo aquilo que o diabo tem feito é exatamente para trazer confusão, para tentar massificar as mentes daqueles que não têm a Deus, para poder dizer, ei, olha, os tempos mudaram, olha, a cultura mudou, olha, a tecnologia mudou, o homem mudou, o homem não é mau em sua essência, olha, já não temos mais, né? Ninguém aqui é mais homem da caverna, ninguém é mais... Nós estamos vivendo em tempos diferentes, em uma era completamente diferente. Nós somos modernos, nós somos para frente, nós somos... Já evoluímos. Os gêneros mudaram. Meus queridos, a Bíblia diz de que o mundo passa. Tudo neste mundo pode passar. Entretanto, para aqueles que dizem a cultura mudou, o tempo mudou, a tecnologia mudou, tudo mudou, eu quero dizer para você, eu quero dizer para mim, lembrar a mim, como igreja de Jesus, o evangelho não mudou. O nosso Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. A sua palavra não muda. Aquilo que Deus chamou e chama pecado, continua sendo pecado e continuará até o último dia da igreja aqui na terra e daquilo que Deus irá, do juízo que Deus trará sobre o homem. Nós vamos ver que, sim, as coisas mudaram, os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não muda.
O nosso Deus não muda. O Espírito Santo de Deus não muda. Ou a Bíblia fala de que pode tudo passar, mas um tio desta palavra, ele não passará, ele não muda. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que possamos zelar e termos o cuidado que nos dias em que nós estamos vivendo, qual é o resultado, qual é o exemplo, qual é a lição que eu quero tirar para mim, para a minha vida, destes versículos que nós lemos aqui. Exatamente esse. Que nós possamos olhar e cuidar, que quando nós formos questionados, quando a sua fé for questionada, quando os seus princípios forem questionados, quando a sua igreja for questionada, quando o seu Deus for questionado, quando a Bíblia for questionada, aleluia, não vamos procurar desculpas, não vamos procurar saídas para poder simplesmente aplacar o que as pessoas no mundo pensam. Não, de maneira alguma. A minha resposta, a sua resposta, a resposta da igreja tem que estar aqui, nesta palavra, que é o pêndulo, que é a rocha, que é a base. Vamos à palavra. Ah, mas o doutor fulano faz isso. Vamos à palavra. Ah, mas a igreja tal, ou o teólogo tal, ou a pessoa... O que Deus disse? O que a palavra está escrita? Deus disse, esta palavra não passará jamais. Aquilo que ele determinou, os seus princípios, a sua verdade, a sua santidade, ela não muda. Aleluia. Portanto, que nós possamos guardá-la e que nós possamos ser esses defensores da fé, da palavra, do nosso Deus, da igreja, sim, da igreja. Possamos ser os defensores na nossa escola, na nossa casa, na nossa rua, aonde você esteja, aleluia, e até mesmo no meio de outros crentes. A luz brilha não somente nas trevas, a nossa luz tem que brilhar na luz, aleluia. Portanto, meus amados irmãos, a palavra de Deus para Israel disse, vocês vão receber a recompensa do que vocês fizeram. Trarei nações contra vocês, e realmente Deus trouxe. E que Deus possa guardar a você e a mim, que nós possamos guardar e manter a integridade dessa palavra, da fé, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos para guardar. Que o Senhor Jesus te possa abençoar poderosamente. Amém.